Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Laila Vitória, eu sou consultora e mentora de investimentos para brasileiros na Europa. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você como que você consegue investir aqui na Europa no S&P 500, um dos maiores e melhores ETFs para você ter na tua carteira de investimentos. Mesmo que você nunca tenha investido antes, está começando do zero, ou tá começando aí com um valor de investimento muito pequeno. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar como ele funciona, como que você ganha dinheiro e como que você coloca ele na tua carteira. Bom, se você é extremamente iniciante, o que é um ETF pra gente começar? Um ETF é simplesmente um fundo de investimento passivo ou um fundo de índice. O que ele faz? Ele vai replicar um grupo de ações, geralmente ali acompanhando um índice do mercado financeiro que já existe. Esse índice ele vai replicar um grupo de ações específicas, seja de uma região específica, de um setor específico ou de uma estratégia específica. Então, ao comprar um ETF, você está comprando ali um grande grupo, um grande número de ações ao mesmo tempo. Ou seja, é uma forma extremamente simples, descomplicada e eficiente de você ter muitas ações na tua carteira, sem com que você tenha que ter ali muitas ações individuais e ter que ficar acompanhando e analisando todas essas ações, o que é um trabalho muito complexo e pode ser muito difícil se você não tem tempo para isso ou se você não é um investidor muito experiente. Bom, dito isso, nesse vídeo a gente vai analisar então o ETF que vai replicar o índice do S&P 500. O índice S&P 500, que é ali criada pela Standard & Poor's, é um índice americano cujo trabalho dele é replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Essas 500 maiores empresas, elas são definidas e incluídas dentro desse índice, baseadas ali no seu valor de mercado, no seu tamanho no mercado, ou seja, o seu market cap. Dito isso, o índice ele também vai fazer uma distribuição dessas 500 empresas dentro dele pelo tamanho de cada uma dessas empresas. Ou seja, as empresas que têm o maior valor de mercado, elas ficam no topo do índice e vão ter uma maior porcentagem, uma maior disposição ou exposição lá dentro do índice. Então, quanto maior for essa empresa, mais ela vai ter relevância dentro do índice. Quando a gente pega o top 10 do S&P 500, ou seja, as 10 maiores empresas do S&P 500, as 10 maiores empresas que puxam, digamos assim, a performance de todas as outras, a gente consegue ver que ele está bem concentrado nas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver na nossa tela, a gente tem atualmente a Apple em primeiro lugar, com quase 7% de exposição dentro do índice, o que é um valor bem grande, e depois a gente tem a Microsoft em segundo lugar, o que é um ranking bem interessante, porque na minha opinião, a Microsoft tem tudo para passar a Apple e ser a maior empresa do mundo, né? Então vamos ver quando que isso vai acontecer. Ela já passou a Apple em alguns momentos nos últimos meses aí, mas enfim, vamos ver se ela consegue manter esse pódio de primeiro lugar. Em terceiro, a gente tem a Nvidia, né, que tem inovado bastante aí em tecnologia, inteligência artificial, em desenvolvimento também de semicondutores. E depois a gente tem a Amazon, a Meta, as duas empresas do Google, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, a Broadcom, que é uma empresa de telecomunicação, e por último a gente tem a Tesla, a empresa do Elon Musk. E quando a gente olha para a disposição dos setores dentro do índice, como eu falei para vocês, a gente consegue ver que o setor de tecnologia é o maior dentro dele, com atualmente aí 33% dentro do índice, seguido pelo setor de saúde e o setor de finanças, né? Esse top 10, ele é composto, né, como vocês podem ver, o top 10 dos setores, a gente consegue ver que são todos setores perenes da nossa sociedade, o que é bem interessante. E apesar da gente ter esse peso muito grande dentro da tecnologia, a gente consegue ver um mix muito grande também de diferentes tipos de setores, o que vai trazer para o investidor uma diversificação automática, o que é muito interessante, porque quanto mais diversificado está a tua carteira, mais segurança você tem, menos risco concentrado você está colocando na sua carteira. E como eu falei para vocês, pessoal, quando você investe num ETF, ele é um investimento passivo. Ele vai de forma passiva replicar esse grupo de ações. E o que acontece, né? Se alguma dessas ações elas acabam se sobrepondo uma à outra, o próprio ETF vai refletir essa mudança. Ou seja, de forma passiva, o seu dinheiro vai estar sempre exposto ali, nesse caso do ETF do S&P 500, às maiores empresas de tecnologia. Como eu falei, né? Se eventualmente a Microsoft ultrapassar a Apple em market
cap. Isso significa que o ETF vai colocar a Microsoft, então, em primeiro lugar, né? No caso, o índice vai fazer isso e o ETF vai refletir essa mudança para você. O que é bem interessante, né? Porque se uma empresa está crescendo, você vai colocar mais dinheiro nela de forma automática, e se alguma dessas empresas acabam caindo no mercado, né, diminuindo seu valor de mercado, a sua exposição dentro daquela empresa, né, dentro da porcentagem daquela empresa, ela é diminuída de forma automática também. E isso vai trazer muita tranquilidade para você, investidor. Você não vai ter que se preocupar em ajustar as ações de forma individual, porque o próprio ETF vai fazer isso para você. Bom, agora falando do retorno do S&P 500. Quando a gente fala do S&P 500 enquanto índice, ele é um índice extremamente velho. A gente começa a contar o retorno dele ali a partir da década de 1950, mais exatamente em 1957. Por quê? Ele já existia antes disso, né? Ele começou ali, se eu não me engano, até desde antes de 1920, ele já estava na Bolsa de Valores, mas foi apenas em 1957 que o índice tomou a forma que ele tem hoje, ou seja, replicando ali 500 empresas pelo seu tamanho, pelo seu valor de mercado. Antes disso, ele também replicava ações, só que de forma diferente e em uma quantidade diferente também. Então, digamos que de forma oficial, a gente contabiliza o retorno do S&P 500 desde 1957, que é como ele está até hoje. Bom, então, quando a gente olha para o retorno do S&P 500, né, do índice, de 1957 até hoje, ele teve um retorno ali contabilizado de 10,26% por ano em média, o que é um retorno muito bom. Porém, eu peguei aqui também para vocês um período mais recente, um período mais curto, tá? Eu peguei aqui o retorno médio do S&P 500 nos últimos 30 anos. Eu não gosto muito de olhar, né, desde 1957 porque tá muito longe. Eu prefiro olhar nos últimos 20 ou 30 anos, que foi quando a gente teve aí a inserção de empresas de tecnologia, globalização e como a economia está desde então. Então, como é mais recente, né, faz mais parte do mundo como a gente conhece hoje, eu prefiro olhar aí nos últimos 20 a 30 anos. Então, quando a gente pega aí na nossa tela o retorno do S&P 500 nos últimos 30 anos, a gente vai ter uma média de retorno de 9,9% ao ano, tá? Quando a gente ajusta isso para inflação americana nesse mesmo período, a gente vai ter um retorno real de 7,22% ao ano. Eu fiz uma simulação para vocês baseado em um investimento de 100 euros, 500 euros e 1.000 euros por mês nos últimos 10, 15 e 20 anos, considerando então essa média de retorno de 9,9%. Pessoal, só uma observação. Quando a gente olha para o retorno do S&P 500 nos últimos 5, 10, 15 anos, ou seja, nesses anos mais recentes, a média ela pode aumentar um pouquinho, tá? Essa média pode chegar aí de 15, 13 ou 12%. Mas levando em consideração a inflação, eu continuei usando essa média de 9%. Então você pode considerar essa média de 9% como uma média real já contada a inflação, independente dos picos de rentabilidade nos últimos anos do S&P 500, tá bom? Então, se você tivesse investido 100 euros todos os meses durante os últimos 10 anos no S&P 500, você teria tido um retorno de 19 mil. Nos últimos 15 anos, um retorno de 37 mil e nos últimos 20 anos, um retorno de 64 mil. Agora, se você tivesse investido no S&P 500 todos os meses 500 euros, nos últimos 10 anos, você teria então 93 mil. Nos últimos 15 anos, 185 mil euros, nos últimos 20 anos, 322 mil euros. E com 1.000 euros de aporte todos os meses no S&P 500 durante os últimos 10 anos, você teria um valor então de 192 mil euros. Nos últimos 15 anos, um valor de 370 mil euros e nos últimos 20 anos, um valor de 644 mil euros. Ou seja, você ultrapassaria aí $500 mil de euros. Hoje em dia, você já estaria provavelmente já aí com uma renda passiva extremamente interessante. Lembrando, pessoal, que esse retorno, como eu falei, é o retorno médio, tá? O que é o retorno médio? É quando a gente considera aí todos os anos altos e todos os anos baixos também. Então, não significa que você teve 9% todos os anos ali limpinho na tua conta, tá? É apenas a média, ou seja, você teria tido esse retorno de 9% se você tivesse segurado e investido no S&P 500 durante todos esses anos sem vender a sua posição. Por isso que é importante você ter essa mentalidade, que investimento é feito pro longo prazo, tá? E você só tem ali uma média interessante quando você segura ele, apesar das quedas também. Bom, agora que você já entendeu como funciona o S&P 500, quais foram os retornos que ele teve no passado, quanto dinheiro você poderia ter ganhado com ele,
Vamos trazer o S&P 500 agora para Europa. Enquanto investidor europeu, ou seja, investindo com uma residência aqui na Europa, como que você tem acesso ao S&P 500? Antes da gente entrar, uma coisa que você tem que entender. O investidor europeu, ele não tem acesso diretamente aos ETFs americanos, ou seja, os ETFs que são domiciliados dentro dos Estados Unidos em bolsa americana. Então, se a gente for entrar na nossa conta ali da corretora de valores aqui na Europa, né, uma corretora de valores europeia, a gente não vai encontrar diretamente o ETF do S&P 500 ou de qualquer outro ETF americano direto ali na bolsa, em bolsa americana. Você pode até ter visibilidade nele dentro da plataforma, mas ela não vai deixar com que você compre ou invista nesse ETF. E por quê? Porque os ETFs americanos, digamos que eles são proibidos aqui na Europa. Isso porque aproximadamente uns 5 anos atrás aí, a Europa suspendeu os ETFs americanos porque eles não cumpriam com algumas regras, com algumas regras ali, algumas regulamentações do mercado financeiro europeu, que é extremamente rígido, tá? Mas não se preocupe, porque apesar da gente não ter acesso aos ETFs americanos que são domiciliados nos Estados Unidos, a gente continua tendo acesso a esses mesmos ETFs. Por quê? Essas emissoras desses mesmos ETFs, elas vão vir para a Europa e criar um ETF dentro das regulamentações europeias. Ou seja, apesar da gente não conseguir esse acesso direto, a gente vai ter então a versão europeia desses mesmos ETFs. Então aqui na Europa basta a gente procurar pela mesma versão desse ETF americano, no caso o S&P 500, só que em sua versão europeia. E vale ressaltar, pessoal, que é exatamente o mesmo ETF, tá? Ou seja, ele vai acompanhar o mesmo índice. A diferença é que ele vai estar domiciliado aqui na Europa. Tá bom? Então não tem uma diferença ali, a diferença vai ser a moeda e que ele vai estar na legislação europeia, tá certo? Aqui na Europa a gente vai ter então um mercado bem diversificado, diferentes países, diferentes moedas e diferentes bolsas de valores. Por isso, quando você for procurar ali o S&P 500 dentro da sua corretora de valores aqui na Europa, você vai ter algumas opções do mesmo ETF. Então você vai ter ele em euro, em libra, em franco suíço, e você também vai ter ele ali em diferentes bolsas de valores, né? Ou seja, em diferentes países. E você vai se perguntar, Laila, qual que eu compro? Qual que é o melhor ETF do S&P 500? Qual que é certo? Qual que é errado? Bom, não entre em pânico. Não existe o ETF do S&P 500 certo ou errado, tá? Como eu falei para vocês, esses ETFs eles vão replicar exatamente o mesmo índice, só que com algumas diferenças ali. E essas diferenças, ela vai depender da sua preferência enquanto investidor, beleza? Como que funcionam essas diferenças então? Olha só, a gente vai ter as emissoras do ETF S&P 500 e algumas emissoras ali diferentes, tá? Como a State Street, a VanEck, a Vanguard ou a iShares da BlackRock, por exemplo. Então, essas emissoras, essas gestoras, elas vão criar um ETF do S&P 500, às vezes ali até em versões diferentes, e elas vão disponibilizar esses ETFs para vocês com algumas características diferentes. Quais características são essas? Primeiro, eles vão estar em taxas diferentes, ou seja, uma taxa anual ali diferente, alguns mais baratos, outros mais caros, tá? Vai estar em moedas diferentes, ou seja, uma emissora pode disponibilizar para você o mesmo ETF do S&P 500, mas em moedas diferentes, como euro ou dólar, por exemplo. Elas vão disponibilizar também o ETF do S&P 500 em diferentes bolsas de valores e também com diferentes políticas de dividendos. Ou seja, basicamente você vai ter que escolher se você quer o S&P 500 de qual bolsa de valores, em qual moeda você deseja, olhar também como é que é a taxa anual do S&P 500 que ela tá te oferecendo e se ela distribui ou não dividendos, dependendo da sua preferência, se você quer ou não ETF de dividendos. Para simplificar esse processo para vocês, tá? O que vocês podem fazer? É simplesmente filtrar ali o ETF pela moeda que vocês querem, porque aí fica muito mais fácil, tá? Por exemplo, Laila, eu quero investir no S&P 500 em euro. Então você já consegue filtrar ali quais desses ETFs estão oferecidos para você em euro. Alguns deles vai estar na Bolsa de Londres, na Bolsa Italiana ou na Bolsa de Amsterdã, por exemplo. E se esse ETF tiver ali uma taxa de administração baixa, melhor ainda. E o que é uma taxa de administração baixa? Bom, aqui na Europa, geralmente essa taxa ela vai de 0,05 a 0,012 ali para ETFs do S&P 500. Geralmente elas são as mesmas, mas pode variar de 0,5 a 0,12. Então, se você achou um ETF na moeda que você quer com uma taxa atrativa, eu falo para você, invista nesse ETF. Eu não acho que vale a pena você ficar complicando demais. Aí, fora isso, você pode olhar ali
para critérios de segundo plano, digamos assim, para o S&P 500, que é a distribuição de dividendos, tá? E qual bolsa ele tá. Bom, sobre dividendos, é mais interessante você focar na versão do S&P 500 que não distribui dividendos, tá? Porque quanto mais dividendos o ETF vai distribuir, menos ele vai crescer. Então, se você não precisa de dividendos agora, eu indico para você focar num ETF que não vai pagar dividendos, até porque aqui na Europa você vai ser tributado em cima desses dividendos de qualquer forma. E quando a gente fala de bolsa de valores, tá? Para alguns ETFs é interessante você ser um pouco mais cuidadoso com a bolsa de valores que ele tá, porque em algumas bolsas esse ETF pode não ter uma liquidez tão interessante, mas falando do S&P 500, né, em específico o S&P 500, eu não me preocuparia tanto, né, quando a gente fala ali dele em euro, em dólar ou em libra, porque por ser um ETF tão grande, tão famoso, tão popular ali, ele vai ter uma liquidez suficiente em qualquer bolsa aqui da Europa, tá? Recapitulando então aqui, pessoal, quando você for então procurar o S&P 500 na sua corretora de valores, olha para qual delas vai ter, qual emissora vai ter o ETF na moeda que você prefere. Todos esses critérios que eu citei aqui, você pode considerar como uns critérios secundários. A moeda, para mim aqui, ela é mais importante no S&P 500, porque a moeda ela pode colocar um risco de câmbio na tua carteira, tá? Enquanto esses outros fatores secundários que eu mencionei, eles não vão ter nenhum impacto muito relevante na tua carteira. Pessoal, e pra gente finalizar aqui então, como que vocês vão investir e procurar esses ETFs na prática, tá? É só você abrir a sua corretora de valores e qualquer corretora de valores aqui na Europa vai ter esse ETF do S&P 500. Na minha tela eu tô usando a corretora Trading212. É só você ir na barra de procurar e jogar o nome do ETF, tá? Pra dar dois exemplos aqui pra vocês, eu usei dois ETFs. O primeiro do iShares, que a gente vai procurar pelo ticker dela, que é o SXR8, como vocês estão vendo aí na minha tela. Então é bem simples, é só procurar e você comprar na quantidade que você quiser, tá certo? E o segundo aqui, exemplo, que é o S&P 500 emitido pela Vanguard, que a gente vai usar o ticker VUSA, VUSA. Então só joga aí na barra de procurar e encontrou, esse é o valor dele e você compra. É bem simples, bem tranquilo. Bom, pessoal, chegamos no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante aqui sobre o S&P 500. Como vocês viram, é extremamente simples de você investir nele aqui na Europa, mesmo começando com muito pouco dinheiro. Você pode comprar ele em forma fracionada também, né? Você não precisa ter todo aquele valor ali para investir nele, dependendo da sua corretora de valores. Se você ficou com dúvidas, é só jogar aqui nos comentários que eu vou te responder. E se você não me segue lá no Instagram, passa a me seguir, que todos os dias eu trago informação e conteúdo sobre investimentos aqui na Europa. E eu vou deixar também em destaque o meu vídeo falando sobre corretora de valores, caso você não tenha uma conta ainda e você esteja com dúvidas em qual você vai escolher, tá certo? Obrigada por chegar até aqui, até o próximo vídeo.